No vídeo anterior, apresentamos rapidamente diversos elementos básicos de algoritmos, entre eles as variáveis. Em geral, ao desenvolvermos algoritmos, utilizamos uma série de informações em diferentes formatos, como a nota ou nome de um aluno. Na maior parte das vezes, essas informações são valores que variam de acordo com o contexto ao qual se aplicam e por isso recebem o nome de variáveis. Variáveis ocupam espaço na memória do computador para armazenar as informações e, além disso, as variáveis costumam ser de um tipo de dado específico. Entre as principais características de uma variável, destacam-se: elas ocupam espaço na memória do computador, elas existem apenas em tempo de execução, ou seja, somente no momento que o programa encontra-se em funcionamento. As variáveis possuem um nome, um identificador, que é através dele que a gente consegue manusear o conteúdo da variável. As variáveis armazenam um valor referente à informação sendo manuseada. E, por fim, variáveis são de um tipo específico de dados, como um número inteiro ou um texto, por exemplo. Um tipo de dado, ele informa, a natureza que você consegue usar uma dada informação. Esse tipo de dado, ele define ainda as operações que podem ser feitas sobre essa informação. Por exemplo, a operação que você faz no texto, como o nome de um aluno, são diferentes das operações feitas em uma nota de avaliação ou na sua idade. Com notas a gente pode somar com texto, a gente concatena. Bom, em geral, variáveis possuem tipos associados e a maioria das linguagens de programação disponibilizam diferentes tipos de dados, como números inteiros, números em ponto flutuante, textos, caracteres. Boa parte desses tipos disponibilizados tem relação direta com como o computador armazena a informação. E aí a gente precisa lembrar que computadores, na sua forma mais simples, são sistemas binários. Eles conseguem manusear bits de dados, que podem ser ligados ou desligados. Então, os tipos de dados fornecidos computacionalmente são adaptados dessa característica. E aí é importante a gente ressaltar que boa parte das limitações computacionais surgem da forma como os computadores representam dados digitalmente. É importante destacar ainda que a memória do computador não é infinita. Ela possui um tamanho bem definido. Você compra pentes de memória com um tamanho especificado. Então, há limites para armazenamento de dados. E ainda, além disso, é importante ter em mente que os dados, seja texto, seja inteiro, seja ponto flutuante, eles vão ser convertidos para a forma de representação utilizada pelo computador, que é um sistema binário. Então, tendo dito isso, antes da gente falar sobre os principais tipos de dados que podemos utilizar em C++, ou como podemos declarar variáveis nessa linguagem, é importante que a gente entenda, ao menos superficialmente, como é que funciona um sistema binário. Então, em nossa próxima videoaula, nós falaremos sobre sistemas numéricos. Aguardo vocês.